Paulo Dybala, o jogador que no começo foi considerado o novo Messi. La Joya, como era chamado, surgiu no futebol destruindo e jogando já por um time grande em um dos campeonatos mais disputados do planeta, arrebentando na Liga Italiana e na Champions League, superando até mesmo o Barcelona do trio MSN. Mas a joia teve uma queda iminente em sua carreira, e o que muita gente não sabe é que essa descente na sua carreira se deve à sua relação com Lionel Messi, que fez toda a expectativa sobre uma carreira brilhante e ir por água abaixo. E é por isso que hoje vamos ver o porquê Messi destruiu a carreira de Paulo Dybala. Eu sou o JS, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Hoje é um grande jogador, mas Dybala poderia nem mesmo ter nascido, já que seu avô participou da Segunda Guerra na Polônia e por muito pouco conseguiu fugir para a Argentina junto com sua família e começar uma nova vida na terra dos pibes. O esporte mais apaixonante do mundo entrou em sua família. Seu filho Adolfo tentou ser jogador, só que não conseguiu, pois o talento ficaria com os netos. Um em especial, Paulo Ezequiel Dybala, que no início foi forçado a jogar futebol. Dybala, na verdade, teve que aprender a amar esse esporte, mas como era muito bom, logo foi aceito na base dos Newell's Old Boys, a mesma que fabricou Lionel Messi, mas não ficou muito tempo por lá, já que era muito longe de sua casa. Então decidiu entrar na base do Instituto Córdoba e no dia do teste chegou no time com uma camisa do Boca Juniors. Os dois têm uma rivalidade completamente insana, mas só deixaram passar porque dentro de campo aquele garoto se mostrou diferenciado. Dentro de campo nada era difícil para Dybala, mas fora dele levou um golpe muito duro. Algum tempo depois de ser aceito, perdeu seu pai de maneira precoce, a maior dor que Dybala já havia sentido. Com o apoio de sua família e uma enorme resistência para morar sozinho nos alojamentos de Córdoba, a vida acabou sorrindo para o garoto tempos depois, que com seu talento acabou se destacando. Subiu para o time profissional que estava na segunda divisão e graças à queda do River Plate para a segundona, os holofotes estavam apontados para a segunda divisão argentina. E com Dybala destruindo o campeonato inteiro, sendo o garoto mais novo a marcar um hat-trick em um jogo profissional, superando o ídolo dos pibes Maradona e liderando o time em uma campanha histórica, seu caminho não seria outro. A Europa brilhou os olhos e puxou o garoto para lá. E quem apostou no jovem talento argentino foi o Palermo, onde ficou por 3 temporadas. Ali ele arregaçou. Todos viam que era um potencial absurdo a ser explorado. Com todo o talento de Messi se consolidando em Barcelona, um canhoto argentino naquela época valia muita coisa. Muito pouco tempo depois, a Juventus cresceu o olho e por 32 milhões de euros trouxe La Joya para Turim. E na Vecchia Senhora, o cara começou a ser reconhecido no mundo inteiro, ajudando a Juve nas campanhas da Liga Italiana nas 6 temporadas seguintes, nas Copas da Itália e principalmente na Champions League de 2016-2017, onde eliminaram o Porto, o Barcelona com o MSN que vinha da remontada em cima do PSG com 2 gols de Dybala na ida, e o Mônaco, campeão francês, que ainda via acender um menino chamado Kylian Mbappé em seu ataque. Sua vaga na seleção argentina naquela altura era inevitável. Desde pequeno seu sonho e de seu pai era vestir um dia a camisa azul e branca, mas isso pode ter sido o peso final para levar a sua carreira pro fundo do poço. Mas por quê? O que faria um sonho desse se tornar um pesadelo tão grande? É que Messi e Dybala jogam na mesma posição, então era preciso decidir com cuidado qual espaço cada um iria ocupar, para evitar a confusão dos dois dentro de campo. E a verdade é que o Sampaoli não fez um bom trabalho e não conseguiu evitar isso, com todo mundo rendendo abaixo do esperado enquanto rendiam muito em seus clubes. Messi continuava colecionando títulos, tanto coletivamente quanto individuais, enquanto Dybala continuava sendo muito importante para a Juventus, tendo evoluído muito, se tornando um batedor de faltas tão bom quanto Messi e um cobrador de pênaltis ainda melhor, sendo considerado um dos melhores do mundo nesse quesito, fora o nível de jogo que o cara tinha atingido. Dybala estava cada vez mais rápido, habilidoso no 1 contra 1 e no improviso, sabia construir jogadas e finalizava, além de ter um excelente arremate de longe. Com tudo isso, formou uma ótima dupla com Pogba, mas apesar de tudo isso, na Argentina ele continuava não rendendo. Até que em 2017 um jornalista resolveu perguntar o porquê daquele rendimento abaixo do esperado na seleção, e o craque respondeu o seguinte: ele, no caso Messi, joga na minha posição e posso aprender muitas coisas dele, como interpreta o jogo, como ele pensa, como ele vê os movimentos dos companheiros. Isso pode me ajudar muito no futuro. É difícil jogar com ele, porque jogamos na mesma posição, mas em qualquer caso tenho que me adaptar e tenho que fazê-lo sentir-se confortável. Só que isso não caiu bem. Dybala esqueceu uma coisa muito
muito importante antes de abrir sua boca para a mídia. Pensar duas vezes. Isso rapidamente viralizou pela internet, um lugar onde o ódio é completamente gratuito e as pessoas primeiro jogam pedras e depois se informam. A corda teria que estourar pro lado mais fraco. Dybala começou a ser vetado da seleção. Os argentinos começaram a criticar demais o jogador. Era muita pressão em cima do cara. Isso chegou a afetar o seu rendimento por completo e o arrependimento dele foi tanto que anos depois falou que se expressou mal. Mas pra mídia e pra maioria das pessoas a única coisa que o cara disse foi: é difícil jogar ao lado de Messi. Dybala conseguiu indignar o planeta do futebol e logo depois surge o narrador argentino em um dos vídeos mais icônicos do futebol detonando Dybala. Increíble! Dybala! Nene! Difícil é jogar com vos para Messi! Depois dessa gigantesca cabacice, a carreira de Dybala foi ladeira abaixo. Foi perseguido pelas suas palavras. Na Copa da Rússia, irritado, disse que conseguia jogar ao lado de Messi sim. E na mesma época, Cristiano Ronaldo chegava à Juventus. Para aumentar ainda mais essa polêmica, os números do Robozão continuaram os mesmos de seus tempos no Real. Já os números do argentino foram pelo ralo. E logo surgiu na mídia a frase: é difícil jogar com Cristiano Ronaldo também, Dybala? Dybala não foi burro para cometer o mesmo erro de novo, falando um tipo de frase dessas. Porém, com Cristiano Ronaldo eles pareciam se complementar. E seus números até que melhoraram nas temporadas seguintes, mas sua moral nunca mais seria igual. Depois da saída de Ronaldo para o United, Dybala então decidiu que precisava de novos ares, ir para outro clube, ser protagonista novamente. Assim recusou renovar com a Vecchia Senhora, esperando que os gigantes iriam bater a sua porta, apenas para descobrir que já não era mais aquele garoto prodígio e que não seria tão valorizado quanto antes. E só um time de grande expressão foi atrás de Dybala: a Roma, que apesar de não estar no primeiro escalão do futebol, ainda é um clube com uma grande história, onde Dybala se encontra jogando muito bem. Até o momento tem 30 jogos, 14 gols e 8 assistências, voltando a ter bons números. Depois de tantos turbilhões em sua carreira, ele parece estar dando a volta por cima. Dybala está interessando até mesmo o Real Madrid, que pensa em usá-lo para reforçar o seu elenco, não necessariamente como titular. E essa história toda parece ter ficado para o passado. Com os torcedores argentinos, o craque deve ter se redimido, depois de acertar o seu pênalti na final da Copa do Mundo, encaminhando sua seleção para o tricampeonato. Dybala tem apenas 29 anos e pode render bons frutos no futebol. E apesar de ter sido usado pouco na Copa do Mundo, ainda pode ser o sucessor de Messi. Talvez liderar a seleção argentina após a aposentadoria do Gold. Potencial ele sempre mostrou ter. E apesar de tanta pressão e ter sido jogado às traças depois de uma declaração mal interpretada pela mídia e pela internet, porque o Messi nem sequer falou sobre isso, mas mesmo que indiretamente, quase acabou com a carreira de Paulo Dybala. Mas será que ele é o cara a pegar a coroa argentina depois de Lionel Messi? Seria uma grande volta por cima, mas não se compara a Luis Suárez, que saiu de varredor de ruas a multicampeão e milionário. Só clicar no card. Te espero lá, aquele abraço e tchau!